A maior de quê? Qual é a maior de todas as guerras que o ser humano enfrenta? Não é a guerra da Ucrânia com a Rússia, não é a guerra do Hamas com Israel. Qual é a maior guerra? A maior guerra que todo ser humano enfrenta. Sabe qual é a maior guerra? A guerra entre a sua vontade e a vontade de Deus. Deu para entender? Essa é a maior guerra. A maior guerra. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em certa ocasião, antes de lermos em Filipenses. Ele é ali comigo no ecrã. O apóstolo Paulo disse assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então você vê que o ser humano vive nessa guerra, nesse conflito, entre fazer a vontade de Deus e fazer o quê? A sua própria vontade. Você vê que a maioria perde essa guerra. A maioria se deixa ser vencido por essa guerra, porque cede para fazer a sua própria vontade. O Senhor Jesus deixou muito claro, quando ele disse assim: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, quer dizer, negue a sua vontade. Depois faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Então, se você não consegue vencer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você não pode ser um seguidor de Jesus. Você não pode ser filho de Deus. O filho de Deus vence o mundo. Por isso a necessidade da pessoa nascer de Deus. Por que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo dar a vida dele por nós? Por que teve que ser o Senhor Jesus? Por que não foi um anjo? Por que não foi uma outra pessoa? Nós vamos ver isso agora lá em Filipenses. Diz assim: antes, está a se referir ao Senhor Jesus, antes a si mesmo o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de quem? De servo. Está a falar de quem aqui, pessoal? Do Senhor Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em quê? Figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, por que teve que ser o Senhor Jesus a dar a vida por nós? Porque ninguém mais em toda a história conseguiu vencer a sua vontade para fazer 100% a vontade de quem? Você vê que o Senhor Jesus, ele deixou de ser Deus. Ele veio em forma de homem, ele não usou de usurpação a glória do Pai, ele assumiu a forma de um homem, como nós. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou a si mesmo, ele assumiu aquela forma de servo, e ele renunciou, negou a sua vontade até a morte. E morte aonde? Morte de cruz, que era a morte mais terrível. A morte mais terrível. Ele fez tudo isso para nos salvar. Ele fez tudo isso para que você tivesse a oportunidade da sua salvação. Mas não quer dizer que porque ele fez isso, que ele morreu, que ele sacrificou, que ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai, que eu também não tenho que fazer o quê? A vontade de quem? Do Pai. Se você quer ser salvo, na mesma proporção que o Senhor Jesus morreu, na mesma proporção que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, nós temos que nos sacrificar por Ele. Nós temos que vencer a nossa vontade para fazer a vontade de quem? Dele. Mas isso não é fácil. Isso requer sacrifício. Você vê que o Senhor Jesus, ele sacrificou tanto e até o fim, que mesmo lá no Getsemane, vamos ver aqui a palavra de Deus, lê ali comigo, por favor. Lá no Getsemane ele disse assim: Pai, se queres, faça o quê?
Todavia, não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua. Veja que lá no Getsemane, e nós já falamos para você que o Getsemane é um lugar de quê? É o lugar do quê? Da prensa. É o lugar onde a azeitona era o quê? Espremida. Aquelas pedras grandes, sabe como é que é o moinho, né? Aquelas prensas antigas, passavam pela azeitona. Naquele lugar de prensa, Jesus foi o quê? Ele foi prensado. Jesus, ele derramou até a sua última gota. Lá no Getsemane, tamanha a agonia do Senhor Jesus, que ele rogou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas qual era o cálice que ele estava a pedir para o Pai passar? Era o facto que a primeira vez na história do universo, o Filho estaria separado de quem? Do Pai. Veja que na cruz do Calvário, ele já não disse Pai. Na cruz do Calvário ele disse como? Deus meu, porque ele não disse meu Pai. Aqui no Getsemane, antes de ir para a cruz, ele falou Pai. Na cruz, ele já não falou Pai, porque na cruz, ele estava separado do Pai por causa dos nossos o quê? Pecados. Deu para entender sim ou não? Aí a pessoa, ela quer servir a Deus, a pessoa quer o Espírito Santo. Como que ela vai servir a Deus? Como que ela vai ter o Espírito Santo se ela também não assumir essa forma de servo? Se ela também não se esvaziar dela mesma, se ela também não deixar de fazer a vontade dela para fazer a vontade de quem? E quando eu falo de fazer a vontade, não é só o pecado não, aqueles pecados grotescos não. Às vezes, nas mínimas, quantas vezes que o Espírito Santo chamou você para orar e você deu desculpa e não orou? Você deixou de fazer a vontade dele para fazer o quê? A sua vontade. Quantas vezes que o Espírito Santo falou para você falar de Jesus para alguém, evangelizar, e você deu desculpa? E você falou que tinha vergonha, você falou que não conseguia, e etc. Você deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade de quem? A sua vontade. Quantas vezes que o Espírito Santo falou para você vir na igreja, e naquele dia enfático, você deu desculpa: ah não, estou cansado. Então você deixou de fazer a vontade de quem? Para fazer a sua. Aí você entende por que a vida de muitos não muda. Por que a pessoa não recebe o Espírito Santo? Por que a pessoa não nasce de Deus? Porque ela quer fazer a vontade, ela quer ser servida. Entenda, nós não estamos aqui para sermos o quê? Servidos. Nós estamos aqui para servir. Você entendeu essa palavra? Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Nós estamos aqui para nos esvaziar de nós mesmos. Se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar da minha vontade, porque o pecado, diz a palavra de Deus, que o pecado, ele está próximo, e muitos cedem para o pecado, muitos cedem para a vontade da sua carne. Como que o Espírito Santo vai fazer a obra dele na sua vida assim? Ou como que você será salvo? Como que você vai ter a sua salvação se você quer fazer a sua vontade? Não, nós temos que fazer a vontade de quem? Vamos participar da ceia agora, mas nós já ensinamos para você. Jesus falou assim: quem não comer do meu corpo e não beber do quê? Não tem parte, mas não é parte nas bênçãos. Que tem gente que só pensa em ser o quê? Abençoada. Não é parte em bênçãos, é parte no sacrifício. É ser participante do sacrifício. É quando você vai para a sua casa hoje e amanhã você vai para o seu trabalho. Essa semana o pecado vem até você ou não vem? O pecado se apresenta para você 24 horas, mas quando o pecado se apresenta, você diz assim: não, eu não vou fazer isso porque eu não quero desagradar a quem? Ao meu Deus. Eu não quero viver na prática desse pecado. Se há mentira, não vou mentir. Se há prostituição, não vou me prostituir. Se é o adultério, não vou adulterar. Se é o roubo, não vou roubar. Se há mágoa, não vou guardar essa mágoa, porque eu quero fazer a vontade de quem? De Deus.
Então, se você é uma pessoa que você diz assim, não quero fazer a vontade de Deus, você nunca será cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo procura pessoas cheias ou pessoas vazias. Você pode encher uma coisa que já está cheia? Você pode encher uma coisa que já está cheia? Primeiro ela tem que o quê? Se esvaziar. Jesus, o Filho de Deus, teve que vir, teve que renunciar à glória do Pai, renunciar à santidade do céu para vir na terra, para se esvaziar. Se ele teve que se esvaziar da vontade dele, o que dirá de cada um? Você tem se esvaziado da sua vontade? Porque não adianta participar da ceia como um ato religioso. Aí a pessoa participa da ceia, agora participei da Santa Ceia. Não é assim que a Santa Ceia funciona. A Santa Ceia é uma cerimônia que, quando você participa, você está casando com Deus. É um casamento com Deus. A Santa Ceia é um casamento com Deus. Você casa com Deus, não é assim no casamento? Quando a pessoa casa, por exemplo, eu era solteiro, ok? Agora sou casado. A minha vida de solteiro era o quê? Está aqui o exemplo do Tiago. Casou agora semana passada, não foi? A vida dele de solteiro antes de casar era uma. Agora é o quê? Agora ele tem que sacrificar pela esposa. Antes ele fazia o que dava na cabeça dele, não dava satisfação porque era solteiro. Mas agora que ele está casado, e vice-versa, também funciona para ela a mesma coisa. Agora que estão casados, é um tendo que sacrificar pelo outro. Ele já não vai poder fazer o que ele quer da vida. Agora não dá mais, acabou meu caro. Agora está amarrado. Mas não é assim, é o casamento. Não é assim? Estou errado? Estou errado? Alguém pode dizer que eu estou errado? Alguém pode apontar o dedo e dizer que eu estou falando abobrinha? Não. Assim é também quando você participa você está casando com quem? Com Deus. Então você tem que deixar de lado a sua vontade. O que a sua carne pede? Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil, é a guerra. É a guerra, mas não se esqueça. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E se Jesus voltar ou você morrer nessa situação, para onde é que você acha que vai a sua alma? Vai para Deus? Vai para o céu? Não, vai para o inferno. Vai para o inferno, lago que arde com fogo e enxofre, aonde o bicho não morre. Não brinque com isso. Estamos falando aqui de vida eterna, salvação. Se você casar com Deus agora é para toda o quê? Eternidade. Repito, vamos participar da ceia. Veja que o Senhor Jesus, naquele momento de profunda agonia, de profunda dor, ele se manteve firme para fazer a vontade de quem? Do Pai. Não pense você, há quem diga que Jesus já sacrificou, eu não tenho que sacrificar. Estamos na graça. Pelo contrário, agora na graça é que nós mais temos que sacrificar, e é todos os dias. Amém? Quando você vem no altar e entrega a sua vida, quando você faz a vontade, você está sacrificando. Você deixa de fazer a vontade do seu coração para fazer a vontade de Deus. Amém, pessoal? Deu para entender? Então nós vamos participar da ceia, mas participe com essa consciência. E se você não quer sacrificar por Jesus, o meu conselho é que você também não participe da ceia. Você não quer sacrificar por ele? Para que você vai participar da ceia? Mas se você diz assim, não, eu quero sacrificar pelo meu Senhor, fique de pé no seu lugar, por favor.